Ei, tu conhece Hélio Gracie? Hã? Conheço não. Como assim tu não conhece o pai de jiu-jitsu brasileiro? Se eu fosse você, eu tinha vergonha. O que nós menos queremos nessa vida é passar vergonha. Então vem se alimentar de conhecimento e saber qual a importância da família Gracie para o jiu-jitsu. Olá, meus queridos, queridas e queridas. Como vão vocês? Eu espero que vocês estejam bem, porque eu estou ótima. Eu sou Laura. Eu sou Larissa. Eu, Letícia. Oi, gente, meu nome é Pétala. E hoje nós vamos falar sobre a importância da família Gracie para o jiu-jitsu. Vou pedir licença para contar a minha história. Para contar a origem do jiu-jitsu aqui no Brasil, vamos voltar lá para 1914? Tudo começou aí, quando um japonês chamado Mitsu Maeda, mestre em jiu-jitsu, também conhecido como Konde Koma, chegou em Belém. Konde Koma, além de ajudar a fixar a colônia japonesa na região, também começou a fazer apresentações mostrando suas habilidades. Em uma dessas apresentações, Carlos Gracie, filho de Gastão Gracie e Cesalina Gracie, o assistiu e ficou encantado com as habilidades de Koma ao derrotar adversários maiores e mais fortes que ele. Carlos tinha espírito rebelde e inquieto, e seus pais já não sabiam o que fazer com ele. Como solução a saber que Koma estava ensinando jiu-jitsu na região, decidiu levá-lo, como tentativa de melhorar o seu comportamento. Com isso, chegamos assim ao grande marco, ao grande estopim da origem do jiu-jitsu aqui no Brasil. Mas por quê? Então, menino, vamos falar agora sobre Carlos Gracie. Carlos Gracie começou a praticar jiu-jitsu aos 14 anos, treinado por Maeda, e se tornou um ávido aluno por alguns anos. Os treinamentos tiveram um profundo impacto em sua mente. Ele nunca havia sentido tal nível de autocontrole e autoconfiança proporcionada pela prática do jiu-jitsu. Imagina aí, você fazer um negócio, ficar tonificado de corpo e de mente. Mas como nem tudo é flores, infelizmente os momentos com Maeda não duraram muito tempo, pois passaram menos de 5 anos desde quando havia começado a treinar. Carlos teve que se mudar para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro continua lindo, junto com seus pais e irmãos. E chegando no Rio, festa em Ipanema, meu amor! Com 20 anos, Carlos não conseguiu se adaptar à nova vida de trabalhar no emprego normal. Seu espírito rebelde não o deixava trabalhar em paz. O seu grande desejo de ensinar a arte que tinha aprendido com Maeda estava vivo, e ele decidiu ir atrás disso. Tá vendo, gente? Corre atrás do sonho, depois você corre atrás da morena. E se a morena for seu sonho, vai atrás da morena todo jeito. A profissão de professor de artes marciais no começo do século XX no Brasil era quase inexistente, o que tornava difícil encontrar alunos dispostos a pagar para ter aulas. As únicas pessoas que sentiam interesse eram os integrantes da polícia. Deus me livre já mexer com um policial, e ainda mais um policial treinado por Carlos Gracie. Deus me livre! Até que conseguiu uma oportunidade em Minas Gerais, mas sua paixão pelo jiu-jitsu fez ir além de dar aulas à polícia. Sim, minha gente, eles criaram a escola, vocês acreditam? E em 1925 foi fundada a primeira escola Gracie na rua Marquês de Andrade. Imagina onde? Diz aí, no bela cidade, né? No Rio de Janeiro. Com 23 anos, Carlos sabia muito bem os benefícios do jiu-jitsu poderia proporcionar para a vida das pessoas. Sabe esse negócio de ser fitness? Pronto, tá por aí. E a função da escola era um marco muito importante para o seu projeto se tornar um esporte nacional, tipo um negócio diferenciado, mais uau, entendesse? Aí eu imagino que vocês devem estar aí na mente de vocês pensando o seguinte, um castelo, sabe? Um negócio bem diferente, especial, tipo Bala e a Princesa Bailarina, pronto, tipo assim. Só que não, gente, ele não tinha muito recurso, então ele pensou o seguinte, não, como eu quero muito dar aula, eu vou pegar minha salinha de estar aqui, vou transformar num lugar de treino, gente, e deu muito certo. Aí ele parou e pensou, tá, eu já tenho um local, mas como que bexiga eu vou conseguir administrar isso tudo sozinho? Aí o que ele pensou, vou chamar meus irmãos, né, aí vai todo mundo junto, família, ou dá muito certo, ou dá muito errado, entendeu? Aí ele chegou, chamou os irmãos dele e deu super certo. Aí ele começou a ensinar as pessoas mais novas, né? A arte do jiu-jitsu para as pessoas mais novas. Oswaldo, 1904, Gastão, 1906, Jorge, 1911 e Hélio, 1913. Vamos agora falar sobre George
Gracie. Dos 5 irmãos, dizem que George era o mais talentoso. Nascido em 1911, o Gato Ruivo, assim como era conhecido, recebeu atenção especial de Carlos por suas excepcionais habilidades. Tal observação, feita por Carlos, deve explicar o porquê dele ter sido o que mais participou de disputas de MMA e de jiu-jitsu entre os irmãos. Além de grande lutador, George foi também professor e mentor e contribuiu muito para a disseminação do jiu-jitsu em diferentes regiões do Brasil. A maioria de seus alunos se referia a ele como legítimo guerreiro, lhe atribuindo mérito por grande parte do que a família Gracie foi capaz de realizar no país. Com seus 20 e poucos anos, Oswaldo também era um lutador muito talentoso. Como tal, ele ajudou a consagrar o nome Gracie, e sua contribuição como instrutor na escola de Carlos também foi muito importante. Em 1934, Oswaldo se mudou para Belo Horizonte e abriu a escola Gracie, seguindo a mesma estrutura de programa criada por Carlos, na escola de Marquês de Abrantes. Anos mais tarde, ele se tornou instrutor da polícia local, posição que manteve até o fim da vida. Apesar de morar em outro estado, ele nunca perdeu contato com seus irmãos. Oswaldo lutou muitas vezes e ficou famoso por seu combate com João Baldi, um lutador de greco-romana, 2 vezes maior que ele. Oswaldo finalizou a luta com um estrangulamento em menos de 1 minuto. Agora, vamos falar sobre Hélio Gracie. Quando a escola foi fundada, Hélio era criança, bem novinho, com 12 anos. Ele era muito novo para ajudar com as coisas da escola. Carlos só percebeu seu talento tempos depois, mas assim que percebeu, passou a dar mais atenção a ele. Hélio tinha baixa estatura e condição física relativamente fácil. Mas esse povo não sabe que é nos menores frascos que estão os piores venenos? Fatores que dificultavam a execução correta de algumas posições, mas o seu desejo de ganhar a admiração e atenção dos seus irmãos, especialmente de Carlos, fez com que ele buscasse alternativas. As adaptações das técnicas que Hélio aprendeu com seus irmãos foram dominadas através de tentativa e erro, e o resultado final disso acabou se tornando o avanço e o refinamento do Jiu-Jitsu Gracie. Tá passada? Então, sob a tutela de seu irmão, instrutor e mentor Carlos, Hélio participou de inúmeras lutas, inclusive uma com duração de 3 horas e 43 minutos. Misericórdia! Enfim, diz aí um tal de Valdemar Santana, né? Diz aí as boas línguas e ele era um ex-aluno, né? Então, se Valdemar diz, quem sou eu para discordar? A coragem, persistência e a disciplina de Hélio fizeram dele um herói nacional. Bom, luta vai, luta vem, anos vão, anos chegam. À medida em que Carlos foi ficando mais velho, ele passou a se dedicar mais à sua pesquisa sobre nutrição e exercícios, e a se empenhar em uma busca por esclarecimento espiritual. Hélio, então, assumiu o controle do negócio da família e se envolveu diretamente com a administração da Escola Gracie, que a essa altura era uma instalação muito maior e localizada no centro do Rio de Janeiro. Sabe por quê? Porque o Rio de Janeiro continua lindo. E essa foi Sobre a importância da família Gracie para o jiu-jitsu.